você para que você entenda o quão grande foi o milagre que essa mulher ela recebeu. O Senhor fez um milagre na vida dessa mulher extraordinário e grande. E só essa mulher viveu esse milagre. Nós não conseguimos sentir na pele e entender a alegria que essa mulher ficou após ser curada. Então entenda, não entrou simplesmente naquele templo ou naquela sinagoga uma mulher que era encurvada, não. Entrou naquele templo, naquela sinagoga, uma mulher cheia de dores. Uma mulher cheia de dores no seu corpo, dores no pescoço. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela andava encurvada. E eu imagino, eu estou conjecturando aqui que essa mulher, ela vivia olhando só para o chão. Só para o chão, porque em curvatura, ela enverga os seus ombros para frente, ela enverga as suas costas para frente, e ela enverga o seu pescoço para frente. Então ela andava carregando um peso enorme em toda a frente do seu corpo. Imagina você carregando todo esse peso. O peso da sua cabeça, quando você já carrega, ela já pesa. Imagina ela na frente, ela encurvada para frente, o peso dos seus ombros ou das suas costas. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela viveu assim 18 anos. 18 anos com esse sofrimento, 18 anos passando por essa luta, 18 anos. E entenda mais uma coisa, a palavra de Deus também diz que essa mulher ela entrou lá encurvada, com todos esses sentimentos, mas ela havia um espírito mal nela, havia um espírito mal em seu corpo. Então, não é todas as doenças, mas muitas delas são obras de Satanás. Muitas delas são doenças espirituais. E nós não entendemos isso. Nicolas, teve uma vez que o meu joelho, ele rompeu todos os ligamentos. Eu gosto muito de jogar bola, eu sou apaixonado por futebol. Joguei muito na base. Só que isso era uma coisa que eu era apaixonado, muito apaixonado por futebol. Só que antes disso, o Senhor ele já tinha me chamado. Glória a Deus. Antes disso, o Senhor ele já tinha me dito que eu seria pregador da palavra. Aleluia. E eu estou dando início nesse chamado agora. E o Senhor ele me disse, ó, você vai ser pregador da palavra. Só que eu pensava somente no futebol, porque era uma coisa que eu tinha paixão por isso. Era uma coisa que eu tinha paixão. Do nada, eu fiquei com uma doença no joelho que me impede de jogar futebol. Do nada, os meus ligamentos do meu joelho direito, eu não consigo mais fazer movimentos rápidos laterais. Quando você vai girar o corpo, eu não consigo fazer mais esse movimento. E entenda, eu entendo e tenho certeza que essa foi uma doença espiritual. Sabe por quê? Porque eu não andava focado nas coisas de Deus. A minha paixão e o meu ídolo era o futebol. Eu jogava muito esporte e era apaixonado pelo futebol. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele me ajudou. Ele colocou essa doença em mim para que eu me apaixonasse, para que eu ligasse e focasse mais nas coisas do céu, nas coisas de Deus. E isso não me impede de trabalhar, de trazer o meu pão para minha casa, não me impede de fazer nada, só me impede de jogar futebol. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Então entenda, muitas doenças são espirituais. Muitas doenças são espirituais. E nesse dia, essa mulher chegou encurvada dentro de uma sinagoga. Meu Deus, aleluia. E ela estava cheia de dores, como eu falei. Ela estava cheia de dores, pesada, cansada. Só que ela foi aprender de Deus. Ela foi ouvir Jesus ensinar. Aleluia. Imagina comigo uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Ela poderia procurar uma solução em vários lugares. Ela poderia recorrer ou tentar ir para vários médicos em vários ambientes. Mas ela foi em direção a Jesus. Ela foi para onde Jesus estava. Ela foi para onde Jesus pregava, para onde Jesus ensinava. Ela foi ouvir a palavra de Jesus. E essa mulher recebeu um grande milagre. E Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, quando essa mulher chega, Jesus ele vê essa mulher. Ele está me ensinando e vê essa mulher entrando, e Jesus vê essa mulher. E Jesus te viu nessa noite. Você não
segunda coisa que Jesus faz, Ele chama essa mulher para perto. Aleluia! Jesus está te chamando nessa noite. Glória! Jesus, Ele está te chamando nessa noite. E muitas das vezes, meus irmãos, Jesus, Ele nos chama e nós não damos ouvidos para Ele. O chamado de Jesus é tão lindo. Sabe por que o chamado de Jesus é tão lindo? Houve um grande milagre em uma prisão, onde Paulo e Silas estavam dentro. Jesus, ele fez um grande milagre naquele lugar. E Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele entendeu o seu chamado. Paulo, ele entendeu o seu chamado. Sabe por quê? Porque Paulo, ele foi para muitas cidades pregar a palavra de Deus. Ele criou com outros discípulos igrejas. Ele pregou a palavra de Deus e criou igrejas com outros discípulos. E certo dia ele disse a Barnabé, vamos voltar às cidades, para que nós venhamos ver como estão as cidades, que nós já pregamos e já criamos igrejas. Vamos voltar para essas cidades. E assim eles fizeram. E quando ele tentou ir para essas cidades, o Espírito Santo o impediu. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo impediu de ir para as cidades que eles queriam ir. Só que entenda, o Espírito Santo impediu e ele deu um sonho. E esse sonho levou ele para a cidade de Filipos. E nessa cidade aconteceu milagres e maravilhas. Entenda isso, Paulo, ele entendeu o seu chamado. E a primeira coisa que acontece quando Paulo, quando ele chega em Filipos uma mulher ajuda ele, uma mulher chama ele para casa. A provisão de Deus aconteceu ali. A segunda coisa que aconteceu uma pessoa foi liberta, uma jovem possessa foi liberta. E a terceira coisa de Deus que aconteceu foi o livramento do Senhor naquela prisão. Deus livrou todo aquele povo daquela prisão. Então entenda, a partir do momento que você entende qual é o seu chamado, vai acontecer grandes maravilhas do céu na sua vida. Vai acontecer coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Amém? E muitas doenças, como eu já havia falado, são espirituais. E existem algumas doenças que nós achamos que é normal. Doenças que te deixam fraco, doenças que te deixam sem força, doenças que tiram as suas energias. E é para isso que serve um culto desse. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo dentro de um culto simples desse. Só que como Jesus fez um milagre naquele sábado, Deus vai fazer milagre nessa noite. Aleluia! Sabe por quê? Muitas das vezes nós vamos para o culto todo dia. Terça, culto de ensino. Quarta, culto de ensino. Sexta, libertação. Domingo tem culto da família todo dia. Só que eu não sei se você já percebeu. Às vezes você quer descansar em um sábado. Às vezes você quer descansar em um domingo. Às vezes o inimigo coloca algo na sua mente. Olha, não vai hoje não. Hoje vai ser um culto, hoje não vai ter ninguém. Hoje vai ser um culto simples. Só que é aí onde está a libertação de Deus. Como houve também a libertação nesse sábado. Aqueles que estão entendendo essa palavra, faz a palma para o Senhor. Então Satanás ele faz isso. Satanás ele coloca doenças em pessoas. Ele prende pessoas com doenças. E muitas vezes nós olhamos para a doença como uma encurvatura e achamos ser algo simples, normal, não é? Eu tenho muitos amigos, tenho muitos homens que viveu comigo desde pequeno, andou comigo, e hoje essas pessoas elas vão para bares beber, elas vão dispensar a sua vida em bares. E como que uma pessoa, pensa comigo, como que uma pessoa pode ficar um dia todo ou uma semana toda dentro de um bar bebendo? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Pensa comigo, como que uma pessoa em sua sã consciência pode ficar 24 horas em um bar? Muitas vezes
chega em casa meia-noite, 2h da manhã, e sua esposa esperando. Meus irmãos, essa pessoa está numa prisão espiritual. Essa pessoa, ela anda encurvada. Essa pessoa, ela anda encurvada, presa por Satanás. E muitas das vezes nós olhamos para essa pessoa como estivesse acontecendo algo normal, mas não é algo normal. É o mundo espiritual acontecendo. Satanás trabalhou naquela vida e conseguiu prender essa pessoa. E essa pessoa às vezes não tem forças para ir para uma igreja, ser liberta. Ou nós mesmos da igreja, nós não conseguimos levar libertação para a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque nós julgamos. Nós olhamos uma pessoa encurvada e falamos, olha, essa pessoa está encurvada. Essa pessoa não é cristã, está encurvada, deixa essa pessoa para lá. Eu imagino que quando essa mulher entrou na sinagoga, as pessoas que estavam lá, os irmãos dessa sinagoga, os discípulos, olhou para essa pessoa, os mestres da lei, olhou para essa pessoa e falou, não, é só uma pessoa encurvada. A palavra de Deus diz que ela estava assim há 18 anos. Há 18 anos essa mulher estava encurvada. E muitas das vezes nós fazemos isso, meus irmãos. Nós olhamos um bêbado entrando, ou uma pessoa que está perdida no mundo, e nós não falamos uma palavra de conselho, uma palavra de Deus para essa pessoa. Nós olhamos e falamos, olha, é só mais um. É só mais um que está entrando, é só mais um que está entrando. Nós olhamos com um olhar de julgamento. Nós cristãos olhamos com um olhar de julgamento. Nós temos que mostrar que somos diferentes. Nós temos que mostrar que somos diferentes, meu irmão. Não adianta só irmos para o monte orar. Não adianta só nós irmos para todo o culto, não. O que Deus quer de nós é outra coisa. Deus quer que nós pregamos a palavra dele, que nós levamos a palavra dele para todas as pessoas. Para todas as pessoas, sem distinção, sem distinção. Meus irmãos, essas pessoas estão presas em prisões espirituais. Prisões que Satanás lançou sobre elas. Prisões que Satanás colocou ela lá e deixou ela presa. E Deus está querendo te enviar. Deus está querendo que você pregue a palavra de Deus para essas pessoas, para que ela venha viver o que você vive hoje. Para que ela venha ser liberta como você também foi. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes acontece isso. Milagres em dias que menos esperamos. Certa vez eu estava em um culto como esse, um culto simples como esse. Eu era jovem, como os jovens que estão aqui. Eu era muito jovem, não entendia muito o que se passava por esse culto. Não entendia muito eu não entendia qual era o ambiente que ele estava, o ambiente espiritual que ele estava. E o meu pastor Claudinei, meu pastor Cássio, ele montou um cronograma, ele colocou um tema e fez uma campanha de 3 domingos. 3 domingos da profecia. 3 domingos. E eu era jovem, fazia coisa de jovem, não ligava muito para as coisas de Deus. Só que nesse dia eu fiz um desafio com o Senhor. Nesse dia eu falei, se o Senhor é comigo, se o Senhor ele quer falar comigo de verdade, o Senhor vai ter que falar comigo nos 3 dias. Eita, glória. Nos 3 dias da campanha o Senhor vai ter que falar comigo. E assim foi. Foi o primeiro domingo, o pregador começou a pregar, o pregador começou a executar, a pregar a palavra do Senhor. E ele só falou comigo naquele dia. Ele falou, ei, olha, o Senhor, ele tem um plano enorme na sua vida. O Senhor, ele tem um plano enorme na sua vida e você vai ser pregador da palavra de Deus. E eu não entendi aquilo, meu pastor. Eu não entendi aquilo, eu não entendia qual era o ambiente que ele estava. E assim foi. No segundo domingo, eu tinha moto e quando chovia, eu não ia para a igreja, não congregava. Chovia, eu ficava em casa. Só que mais uma vez eu desafiei ao Senhor. E eu falei, Senhor, se realmente o Senhor quer falar comigo, o Senhor também vai falar nesse segundo domingo. A pessoa que levou a palavra naquele dia,
já foi direto na minha direção. E falou: ei, você vai ser pregador da palavra. O Senhor está mandando eu te dizer que você vai ser pregador da palavra. Aonde você for, Ele vai contigo. Por onde você passar, Ele vai passar contigo. O Senhor, Ele vai contigo. E mesmo assim, eu não acreditava. Olha como que é o homem, olha como que é a carne. Aleluia, glória a Deus. E mesmo assim eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Terceiro domingo, último dia da campanha, não falte no último dia da campanha. Mais uma vez eu fui congregar naquele dia, aconteceu um monte de coisa dentro da minha família, aconteceu um monte de coisa onde eu trabalhava. Aquele dia eu me encontrava triste. E no terceiro dia, dentro de uma briga, porque Satanás não estava querendo que eu fosse para aquele lugar. E eu sabia que ia ser um culto simples. A igreja era a metade dessa igreja, pastor. A congregação do Rio Branco é a metade dessa igreja, é muito pequena. Congregava muitas poucas pessoas ali. E nesse terceiro dia eu fui. E no terceiro dia, o pregador mais uma vez deu a palavra e ele já foi direto na minha direção. Ele falou: levanta, levanta, levanta. Coloca o meu terno aqui, coloca o terno. Olha, você vai ser pregador da palavra, você vai levar a palavra para os lugares. O Senhor vai te levar para vários lugares para você pregar a palavra de Deus. E aqui eu estou, meu irmão, nessa noite. Eu tenho muito que aprender ainda, estou aprendendo. Só que eu entendi qual que era o chamado de Deus para a minha vida. Então, não falte nenhum dia da campanha, não falte. Porque em um dia que você faltar, pode ser nesse dia que Jesus vai derramar a cura sobre a sua vida. Pode ser nesse dia que Jesus vai derramar o livramento sobre a sua vida. Pode ser nesse dia que Deus vai falar contigo. Deus vai mostrar qual é o teu chamado. Pode ser nesse dia, não falte. O Senhor é bom. O Senhor nos mostra o chamado que tem para nós. E a partir do momento que Ele nos mostra, nós começamos a viver as maravilhas de Deus. Hoje eu não sou mais tão apaixonado pelo futebol. Hoje eu prego a palavra de Deus e levo a palavra de Deus para onde me chamar. Sabe por quê? Porque certa vez eu me coloquei no meu quarto, ajoelhei e falei: Senhor, para onde o Senhor me chamar eu vou. Pai, hoje eu entrego todo o meu controle em suas mãos. Eu não quero andar mais por mim. Eu não quero ser guiado mais por mim. Eu quero que o Senhor me leve. Eu quero que o Senhor fale por mim. Eu quero que o Senhor me guie. E muitas das vezes acontece isso. Sabe o que acontece? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Nós queremos ter o discernimento do Espírito Santo, mas nós não entregamos todo o controle nas mãos do Senhor. Meus irmãos, a partir do momento que você entrega todo o controle, não é somente você falar: olha Deus, pode me guiar, mas isso daqui pode deixar comigo. Pode me guiar, mas meu trabalho deixa comigo. Pode me guiar, mas as minhas finanças deixa comigo. Não, é você entregar todo o controle para o Senhor. E você não vive mais por você, você vive por Ele. E a partir do momento que você faz isso, você começa a viver as maravilhas de Deus. Você começa a viver os milagres de Deus. Quando eu entreguei o controle nas mãos do Senhor, eu comecei a viver milagres e milagres. Deus fez maravilhas e cumpriu promessas. E eu estou voltando para o contexto. Jesus, ele fez um milagre em um sábado. E existe uma lei mosaica aonde você não pode trabalhar no sábado. O sábado daquela época, que existe até hoje nessa lei, se chama em hebraico Shabbat Shalom, que quer dizer sábado de paz. Esse dia o povo, eles separavam para descansar. As pessoas não podiam fazer trabalhos, não podiam exercer o seu trabalho nesse dia. E Jesus estava ensinando naquele lugar e ele curou essa mulher. Ele curou essa mulher. Só que houve algo muito intrigante. Os chefes das sinagogas se irritou com isso, ele não gostou disso. O chefe das sinagogas ficou indignado com o que Jesus fez naquele dia, porque Jesus estava ensinando e aquele era um dia separado, aquele era um dia de paz,
E Jesus curou. E, meu pastor, os chefes, eles tratavam essa lei com muito rigor. Eles eram muito rigorosos. Eles executavam essa lei a ponto, à risca. Só que, sabe o que eu entendo aqui? Que os chefes das sinagogas, eles já estavam ali há muito tempo, já estavam exercendo o chamado, já estavam pregando, já estavam ali há muito tempo. E eles se viam como donos da lei. Eles queriam colocar aquela lei à risca, eles se viam como dono da lei, como dono do ambiente, dono do local. E nos dias de hoje, existem muitas pessoas que são assim. Existem muitas pessoas que estão há muito tempo congregando em um lugar. Existem muitos pastores, meus pastores, que estão há muito tempo em uma igreja e se acham dono daquele lugar. Se acha dono da lei. Se acha dono das pessoas que congregam naquele lugar. O povo de Deus, aqueles homens, aqueles mestres da lei, eles se achavam dono daquele lugar, eles queriam mandar em tudo. Só que existiu uma passagem bíblica, existiu um trecho da Bíblia que Jesus ele chama Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Jesus ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Os chefes da sinagoga, ele via e entendia que era dono, que ele podia mandar na igreja, nas leis. Só que Jesus é dono das leis. Jesus é o dono do templo, da igreja. Jesus é o dono do povo. Jesus é o dono de todas as coisas. É o dono de todas as coisas. E assim foi. Essa mulher, ela recebeu um grande milagre. Jesus chamou ela para perto. Jesus primeiramente olhou para ela. Segundamente, Jesus chamou ela para perto. E depois Jesus a curou. Jesus ele age de várias formas. Só que nesse milagre de Jesus, ele chamou ela. Nesse milagre de Jesus, ele chamou ela. Aleluia. E muitas das vezes é assim. Jesus ele te chama. Jesus ele te chama. Existiu uma mulher na Bíblia que sofria com um grande fluxo de sangue. E Jesus mais uma vez exerceu o seu milagre. Jesus mais uma vez fez o seu milagre. Glória a Deus, aleluia. Só que dessa vez Jesus ele não chamou ela. Dessa vez Jesus estava passando por um lugar e essa mulher foi ao encontro de Jesus. Tem dias que você vai até Jesus e tem dias que Jesus vai até você. Hoje Jesus ele está te chamando. Hoje Jesus ele está indo até você. Porque Jesus ele quer te curar e quer te livrar. Jesus ele tem livramento para sua casa e para sua família. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Fique de pé nessa noite. Jesus hoje ele vai ao seu encontro. Jesus hoje ele te viu. Jesus te viu nessa noite. Jesus ele te viu.